Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Ofélia está sorridente e muito alegre ali ao lado da Mar, e chama a atenção da Mar dizendo a ela que ela não consegue nem acreditar que ela comprou tudo aquilo ali naquela loja ali tão fina. Por sua vez, a Mar, ela fica ali sem saber o que fazer, com um sorriso meio desconsolada, mas a Ofélia, que só pensa em dinheiro, ela continua dizendo para que ela perceba que isso aí sempre foi tudo o que ela queria, que ela sonhou para ela, para sua filha. Mar continua em silêncio e a Ofélia continua dizendo para ela que quantas vezes eu disse a você, quantas vezes eu lhe falei que era justamente isso aí que você merecia. Mar continua travada olhando para a mãe, e a Ofélia muito feliz dizendo a ela se ela parou para perceber como foi que ela ficou naquela roupa. Vocês vão perceber claramente que a Mar, ela não está nada satisfeita com tudo o que está acontecendo, mas a Ofélia continua insistindo com ela, dizendo a ela que ela prometeu para ela e disse a ela que ela ia ser feliz, ia ter tudo isso aí e ela mesma ia fazer isso acontecer, e pergunta a ela se não falou isso ou não. A Mar fica calada porque observa ali que tudo que a mãe está observando é os seus próprios, e a Ofélia diz para ela que ela veja ali que para ela valeu todos os esforços que ela fez para ela. Só que nesse momento a Ofélia, ela percebe que tem alguma coisa de estranho com a filha e pergunta a ela o que é que está acontecendo. Mar diz a ela que não sabe o que é que está acontecendo, mas o que ela acredita é que elas devem ter comprado muito. A Ofélia diz a ela que ela pare imediatamente de estar pensando isso, porque ela é a senhora Portilha e que ela merece isso aí e muito mais. Mar fica calada e a Ofélia continua dizendo que ela nem se preocupe, que isso aí foi só o início, e a Mar diz a ela que não pode ser, que tudo aquilo ali que elas compraram foi muito dinheiro. Ofélia continua insistindo para ela, dizendo que isso não é muito, e ela para de ficar falando dessas coisas porque agora elas têm ali uma nova vida e ela agora vai poder se vestir como ela quiser. Mas fica calada e a Ofélia continua dizendo que ela tem que se vestir como uma milionária, porque ela é sim a esposa de um milionário e ela ali, a Ofélia, ela é a sogra de um milionário. Mas fica calada e a Ofélia continua dizendo que, tendo dito isso, ela, a Mar, não pode ficar toda hora se sentindo culpada. Depois a Ofélia puxa ela e pede a ela que, por favor, dê uma risadinha apenas de felicidade. Enquanto isso, a Paula está bem ali atrás delas, planejando tudo para destruir a felicidade delas. Já lá com o Juan, nesse exato momento, ele com a Camila, ela percebe que tem alguma coisa de estranho com ele, pergunta se está tudo bem. Ele diz que sim, que estava muito cansado e que aquele banho ali caiu muito bem nele e deu para ele relaxar. A Camila, logo em seguida, ela fica o tempo todo olhando para o Juan, olhando para o corpo dele, e ele logo em seguida pergunta a ela o que foi que aconteceu, o que é que tem ali, e ela pede a ele, sorridente, que ele pare, que não é nada, não aconteceu nada. Ele fica calado e ela diz que é porque ela não consegue parar de pensar o quanto que eles conseguiram se divertir no dia anterior. Ele diz que sim, que foi muito divertido. Ela diz a ele que tudo o que ela acha é que eles deveriam passar mais tempo juntos. Ele fica calado, depois ela diz que ela não sabe bem explicar, mas que está acreditando que pouco a pouco eles estão se convertendo ali a um casal ali amado. Já com o Arthur, que está com a Valéria, logo em seguida que ela manda uma mensagem para Mar, ela pede perdão a ele por ter mandado aquela mensagem, mas que precisava porque era urgente. Ele diz a ela que tudo bem, não se preocupe porque está tudo bem. Depois ela começa a dizer para ele que não sabe se ele está sabendo, mas que ela tentou e fica tentando ali se aproximar do Nicolas. Ele fica calado e ela diz que vê que tudo isso aí é praticamente impossível, porque sempre tem uma barreira desse tamanho ali que impede eles dois se aproximar. O Arthur diz a ela que ele sempre foi assim. Ela fica calada e ele continua dizendo que ele sempre foi assim, bem parecido assim como ela, e ela pergunta assim, parecido comigo, como assim? E ele tenta dizer assim como você é, não, assim como você é. Ele tenta fazer um carinho nela e ela começa com o charme dela. Depois ela cede e ele diz a ela, tentando lhe explicar melhor, que o que ele quis dizer é que ela era
ela sempre um pouco mais distante e um pouco fechada, mas assim ela está bem melhor. Ela fala que sim, mas que isso era só um pouquinho, né? O Arthur diz só que a diferença do Nicholas é que ele sempre foi assim, principalmente quando acontece alguma coisa com ele, ele se fecha para todo mundo. Valéria fica calada e ele continua dizendo que o Nicholas ele sempre foi fechado desde quando ele era menino. A Valéria diz a ele que já que ele tocou nesse assunto, está deixando ali para ela muita curiosidade e pergunta para ele como que eles eram quando eram crianças. O Arthur então começa a dizer para ela que quando eles eram criança era muito incrível ali, na realidade era uma grande bagunça. Ela continua ali em silêncio, observando tudo que ele está dizendo, e ele diz para ela que na realidade, já que eles estão conversando sobre isso, ele queria tocar no assunto porque ele sempre acreditou que o Nicholas sempre foi o favorito do papai, só que ele, o Arthur, eu sempre fui o favorito da minha mãe. E enquanto eles dois estão conversando aí, vocês vão ver que a cena muda e vai mostrar a Ofélia que tá ali conversando sozinha com o espelho, se olhando naquela roupa ao mesmo tempo que alguém bate na porta. Ela diz que pode entrar, é a Mark, que até abriu um sorriso ao ver a mãe até de óculos escuros ali, e a Ofélia diz para ela que ela veja muito bem que aquela roupa coube muito bem nela, pede para que ela fale a verdade. A Mar, por sua vez, fica apenas olhando para ela, e a Ofélia continua dizendo que aquela bolsa que ela está ali é muito bonita, mas que na realidade ela deveria ter comprado uma bolsa vermelha, não é? Caberia muito bem naquela roupa dela. Mar continua calada e a Ofélia diz que pelo menos aquela ali está boa, e pouco a pouco ela vai comprando essas coisas e agradece a Mar. A Mar diz a ela que sim, que tem que ser pouco a pouco, e depois ela diz que queria falar para ela que a Valéria mandou uma mensagem para ela. A Ofélia pergunta o que foi que aconteceu e se está tudo bem com ela. A Mar diz a ela que sim, que está tudo bem, só que ela perguntou na realidade se elas duas poderiam ir lá depois ver ela lá na casa. A Ofélia diz que não entende o porquê que ela não vem ali para que elas possam conversar. Mar diz a ela que ela não sabe dizer o porquê. A Ofélia diz que não consegue entender a irmã dela, que a irmã dela sempre tem essas coisas e que vai forçar elas a ir até lá. Mar diz a ela que isso não custa nada que elas vá lá, não é? A Ofélia diz para ela que tudo bem, que ela não se preocupe, que ela vai fazer tudo o que ela amar e ordenar. A Mar fica sorridente e a Ofélia mais uma vez agradece a ela. De volta lá com a Valéria e o Arthur, ela começa a fazer perguntas a ele que vai deixar ele um pouco meio encabulado e também muito duvidoso quando ela diz que tanto ele quanto o Nicholas tiveram sempre uma relação normal, sempre foi bem eles dois, não é? O Arthur diz que sim, que se lembra muito bem quando foi estudar lá nos Estados Unidos, ele sofreu bastante, que eles ficavam ali se escrevendo um para o outro diariamente. A Valéria então começa a soltar sem querer, dizendo para ele ali, então vocês sempre agiram ali como irmãos, não é? O Arthur então sorri para ela e diz a ela que como assim, porque eles dois são irmãos, e ela começa a sorrir porque sabe que falou um pouco demais, e ele pega na mão dela e diz a ela que por favor, porque ela disse isso, o que é que ela tem para perguntar para ele. Ela tenta desdobrar e diz para ele que não sabe porque tudo isso aí deixa ela bem curiosa, e ele pergunta a ela o que. Ela fala que é porque os dois ali, tanto ele quanto o Nicholas, são totalmente diferentes. O Arthur diz para ela que sim, que por mais que eles sejam ali diferentes um do outro, eles dois são filhos do mesmo papai e também da mesma mamãe. Vocês percebem que a Valéria está doidinha para contar logo toda a verdade para o Arthur, mas a cena muda novamente e vai lá para Rocio, que está olhando para a foto do Arthur e dizendo a ele que ele não tem nem ideia o quanto tempo ela esperou por ele e só vive ali a sua vida pensando nele direto. Ela continua dizendo, não se cala, falando que especificamente esses últimos dias ela está com muita, mas muita vontade de ficar ali bem pertinho dele. Depois ela pega também a foto do Nicholas e fala que também tem muita vontade de estar pertinho dele, mas que não vai de forma nenhuma permitir que nada nem ninguém venha separar ela deles. Depois ela fala que já que eu tirei essa infeliz dessa mulher do meu caminho, se referindo lá a Graziella, ela fala que essa infeliz da Glória, com o pensamento dela ali na Ofélia, então ela declara que já que essa infeliz da Glória, repetindo com os pensamentos na Ofélia, não vai ser essa infeliz que vai me deter. Então a Ofélia que se prepare, porque a Rocio está revoltada e o Cancão vai piar ali para a Ofélia.